noite a todos vocês, cumprimentar as famílias que estão presentes aqui, as pessoas que nos acompanham pela internet, cumprimentar aqui o presbítero Éder, que foi aí um dos idealizadores desse momento. Então, em nome dele, cumprimentar todos os líderes religiosos que estão presentes nesta noite. Parabéns aí, Ebim, pela iniciativa. Cumprimentar ex-vereador e presidente dessa casa, Admilson. Cumprimentar também os vereadores Elias Cândido, João Brito, presidente Fernando, vereador Robertinho, vereador Leonardo, vereador Silvio, vereador Jorci e demais vereadores que não estão presentes, também a vereadora, mas já registrar aqui, mais uma vez, a nossa gratidão a todos vocês que têm permitido aí, com as bênçãos de Papai do Céu, com as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, que o município de Ibatiba possa vencer a cada dia os desafios. Estou aí partindo para a conclusão do nosso segundo mandato. Ano que vem a gente passa o bastão para ele ou para ela, mas vamos passar o bastão para um próximo gestor ou gestora do município de Ibatiba. Assumimos o mandato em 2017, e desde aquele primeiro momento, eu ainda, quando vereador, ocupei cargo aqui junto com o vereador Silvio. Nós, lá atrás, já tínhamos aí uma dificuldade no município, de alguns atores que dizia que o município não podia colaborar com as igrejas, por exemplo, no dia da consciência evangélica, não podia colaborar com as igrejas no dia da Bíblia. E nós ainda, quando vereador lá atrás, propusemos um projeto de lei aqui, mas de forma singela, para garantir que as atividades cristãs e religiosas no município fosse considerada atividade cultural. Mas tive a oportunidade, abençoada por Papai do Céu e reconhecido pela sociedade, de nós assumirmos o mandato em 2017. E sempre carrego comigo uma frase do saudoso governador de São Paulo, Mário Covas, que eu posso ser punido pelo crime da boa-fé, mas não vou ser punido pela desconfiança humana. E queria eu, talvez, ser um dos primeiros prefeitos da terra dos tropeiros, ou até mesmo do estado do Espírito Santo, ou do Brasil, a ser punido por apoiar as igrejas. Então, assim, durante os nossos 7 anos, até esse 2023, com apoio dessa Casa de Leis, nós nunca deixamos, eu até falei na última comemoração ao Dia da Consciência Evangélica, que de forma muito minoritária, muito singela, talvez é a retribuição que a prefeitura faz às nossas igrejas, garantindo que o COPAI, através do Conselho de Pastores, eu quero parabenizar o pastor Wellington pela condução do Conselho de Pastores, mas também pelo seu aniversário, está ficando mais novo. Eu acho que até talvez quem vai pagar a janta aqui deve ser o senhor. Dia de aniversário a gente faz a janta. Mas, assim, nesses 7 anos da nossa gestão, somente na pandemia nós não tivemos a honra de apoiar o Conselho de Pastores, como também apoiar a Igreja Católica para fazer as suas comemorações da forma que a religião compreende e quer e pede. Mas na pandemia, que foi talvez um dos piores momentos que nós passamos como prefeito desse município, em momento algum nós proibimos as igrejas de continuarem exercendo os seus momentos de culto. Até mesmo foi as igrejas que nos ajudaram a conduzir esse momento. E nós só estamos de pé porque homens e mulheres de bens estão de joelho para o nosso município de Ibatiba. De joelho por mim e pelo Dr. Johnson no primeiro momento da minha gestão, joelho por mim e pela doutora Crisiane nesse segundo momento da nossa gestão, mas de joelho pela Câmara de Vereadores, joelho pela nossa equipe de governo e joelho pelo município de Ibatiba. Muito mais do que eu, vocês, que são líderes religiosos, sempre quando tem oportunidade de falar com a gente, deixa muito claro que os poderes são constituídos por Deus. E se nós estamos à frente do governo municipal,
nós fomos escolhidos por Papai do Céu para liderar o município de Ibatiba nesse tempo. Então eu quero agradecer, só agradecer. Agradecer a Deus pelo dom da vida de estar aqui. Agradecer a Deus porque hoje me permitiu que eu levantasse, visse a minha filha, pudesse trabalhar e estivesse aqui com vocês hoje, comemorando os mais de 506 anos da Reforma Protestante. Mas quando eu adentrei nesse plenário, se nós formos buscar na história do nosso município, eu anotei aqui alguns nomes, mas a gente até comete equívocos em citar alguns nomes. Mas eu notei aqui, quando eu entrei aqui, que eu vi a professora Norma e também a Dorcas, e lembrar do pastor Jotalino, como também da dona Senhorinha, que marcaram história aqui na Igreja Tabernáculo desse município. Por que não lembrar do Sou Queiroz, que morava ali no Gato Preto, onde eu fui criado e fazia minhas bagunças e peripécias quando eu era novo, e o Sou Queiroz passava lá perto de casa, meu pai brincava com ele: Sou Queiroz, vão com nós. E por que não lembrar do Sou Chiquinho Vieira, que até pouco tempo estava no nosso meio e brincava comigo, que quando a água do bairro Novo Horizonte acabava, os moradores achavam que era o Sou Chiquinho que tinha desligado a bomba, porque a bomba da Cesan estava dentro da residência dele. E tantas outras pessoas, que o Lili estava lembrando aqui, do pastor João Felicíssimo. Então, assim, quantos homens e mulheres que construíram a história do Evangelho aqui em Ibatiba. Quantos homens e mulheres podem dizer que foram Martins Lutero nessa terra dos tropeiros e desbravaram a sua história, como o Léo lembrou aqui do seu pai, como o Lili estava ali também colocando o pai dele, né? Então, assim, quantas pessoas que já não estão mais aqui no nosso meio, que construíram nessa terra dos tropeiros esse desbravamento que Martim Lutero construiu lá há 506 anos. Hoje, o vereador Silvio, que nos antecedeu, pontuou aí, em alguns lugares, talvez, né, as interpretações hipócritas não permitem que levem o Evangelho, leve a palavra de Deus dentro de uma escola, leve a palavra de Deus dentro de algumas repartições públicas. Mas um dia o pastor Adeildo falou comigo: o mais ignorante é a gente não poder levar a palavra de Deus dentro de uma igreja, dentro de uma escola, e depois pedir que a gente leve a palavra de Deus dentro de um presídio. Como que nós vamos reeducar quem sequer às vezes foi educado? Então, se a gente parar para pensar, um pouco é a quebra de valores que está sendo construída ao longo dos anos. Aquela família da minha avó Lúcia, talvez não é mais a mesma estrutura familiar que eu vivo. E aí nós precisamos, talvez, fazer até um senso crítico sobre isso. O que é que nós estamos fazendo para construir a sociedade de amanhã? Né? A gente, muitas das vezes, fala assim: meu filho não pode ficar no celular, mas eu estou o tempo todo no celular. Eu quero dar um exemplo para o meu filho, mas o que eu não pratico. Pedro Simon, e eu gosto sempre de colocar isso, Pedro Simon teve um momento no Rio de Janeiro que uma mãe sofreu uma tragédia com o menino João Hélio, que foi sequestrado, e por infelicidade dela, além do sequestro, o menino ficou agarrado no veículo e os bandidos arrastaram a criança até a morte. Isso em 2009, salvo engano. E uma das palavras que o Pedro Simon, como senador naquele momento, colocou: ainda naqueles outros tempos, as famílias se reuniam para contar e trocar suas histórias de vida. Era um grande círculo de amizade e de fraternidade. Família, escola e igreja, ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Respeito, aprendizado e bênção. Pais heróis. Hoje, o círculo familiar deu lugar a um semicírculo vicioso. No centro, a TV e os novos heróis são aqueles que mais atiram, aqueles que mais batem, aqueles que mais matam. É a arte imitando a vida ou incentivando a morte, ou vice-versa. Então, na verdade, talvez aquele mundo que tantos esses homens que eu citei aqui, e mulheres, que foram os Martins Luteros aqui da terra dos tropeiros, eles desbravaram para nós estarmos aqui hoje, para as igrejas que estão estruturadas estarem aí hoje. É um desafio gigante, é um desafio para o poder público. Eu estou prefeito, mas eu sou cidadão de Ibatiba. Eu termino meu mandato no ano que vem, mas eu continuo morando e vivendo nessa terra. E, realmente, algumas definições que a história da vida política do Brasil vem construindo, isso é muito triste para nós, muito triste mesmo, né? Não é justo a legislação permitir
que um casal, ou uma mãe, ou um pai tenha quantos filhos quer que seja e deixa isso nas costas do poder público para ele ter a responsabilidade com a criança. O poder público cuida até os 18 anos perante a lei, depois dos 18 anos, o poder público é obrigado a entregar na sociedade. Como que essa criança, ou esse jovem, ou esse adolescente, que sequer teve uma estrutura familiar, vai conseguir construir ou colaborar numa sociedade? É claro que na testa de ninguém está escrito bom ou ruim, mas todos vocês sabem que o principal valor que a gente se constrói é dentro do nosso lar, é dentro com os nossos pais, né? Então, assim, finalizo dizendo para vocês, parabéns, gratidão é a palavra que resume a minha presença nessa noite, aqui nessa sessão que comemora aí os mais de 500 anos da Reforma Protestante em Ibatiba, né? Aos familiares daqueles que não estão aqui mais, a nossa gratidão, porque foi eles que lá atrás desbravaram, foi eles que lá atrás enfrentaram talvez a mesma batalha que vocês estão enfrentando hoje, mas em outras concepções, para permitir que as igrejas estivessem aí de pé, que as igrejas estivessem de joelho, orando, intercedendo, pedindo, cada um no seu jeito de falar com o Papai do Céu, para que nós pudéssemos estar aqui, né? Hoje é uma data boa para a gente também deixar aqui mais uma vez registrado o nosso compromisso com vocês. Nós estamos finalizando e seremos talvez o segundo município do estado a ter o maior monumento da Bíblia no estado do Espírito Santo. O primeiro foi Cariacica. O segundo, possivelmente, será a Terra dos Tropeiros. Já estamos em fase final de contratação. Vamos ter o monumento da Bíblia lá na chegada de Ibatiba, ali perto da Praça da Bíblia, para além de respeitar os nossos princípios, nós também transformarmos o monumento da Bíblia em mais um ponto turístico para divulgar para o Brasil e para o mundo a nossa terrinha dos tropeiros. Mas quero mais que isso encerrar a minha fala aqui nesta noite. Dizer para vocês, principalmente vereadores, amanhã nós vamos fazer a primeira cirurgia do Hospital Público Municipal da Terra dos Tropeiros. Amanhã, a doutora Lelis, amanhã às 13 horas, estará fazendo a primeira cirurgia do Hospital Público da Terra dos Tropeiros. O Hospital Público só foi possível porque nós tivemos coragem de enfrentar o problema, saber das dificuldades que são, mas amanhã a doutora Lelis irá fazer a primeira cirurgia. E aí eu quero agradecer a todos os líderes religiosos, porque nós sabemos o quanto vocês enfrentaram uma barreira, no momento até mesmo eleitoral, de dividir quem era Vasco ou quem era Flamengo, mas não deixaram de pedir a Papai do Céu que desse sabedoria a nós e à Câmara de Vereadores para superar o problema, independente de posição política. Então, quero agradecer muito a vocês, vereadores, e a vereadora também, mas agradecer principalmente aos líderes religiosos que nos abençoaram para que esse momento pudesse chegar. Então, assim, agradecer mais uma vez, gratidão, gratidão e gratidão. Continuem da forma de falar com o Papai do Céu, pedindo que nos dê sabedoria, nos dê muita energia. Sexta-feira, eu vou afastar do governo municipal, né? Eu agora estou num outro desafio também, com bênção de Papai do Céu, que é a Associação de Prefeitos do Estado do Espírito Santo. Então, eu vou levar uma caravana de prefeitos para fazer uma viagem, conhecer sobre cidades inteligentes. Não estou gastando nada do município, tudo pago pelo SEBRAE. Então, a doutora Crisiane é nossa vice, junto com os vereadores, a nossa equipe de governo, que vai estar aí gerindo o nosso município nesses próximos 15 dias. Mas eu vou sair uns dias com a cabeça tranquila, porque o maior desafio nosso era conseguir fazer a primeira cirurgia no hospital, e nós vamos conseguir fazer amanhã a nossa primeira cirurgia, antes de nós passarmos o governo para a Câmara e para a doutora Crisiane continuar tocando os próximos dias a nossa gestão municipal. Pastor Wellington, em seu nome, mais uma vez, agradecer ao Copai pelas orações que todo mês vem no nosso gabinete trazer uma palavra de consolo, trazer uma palavra de inspiração, trazer uma palavra de amigo, junto com os outros pastores, pastor Edmar e tantos outros pastores que frequentam o nosso gabinete ali, para que a gente possa continuar gerindo o nosso município. Muito obrigado. Dona Luzia, em nome da senhora, parabenizar todos os homenageados, em nome da sua vida, que é um exemplo para nós, né? É um exemplo. Seu neto, que é praticamente um irmão meu,
Fernando, nós temos 42 anos de vida, 36 anos de convivência, mas a vida da senhora, o depoimento da senhora ali, demonstra a sua história, a história do Sr. Chiquinho, da sua família, mas de tantos outros que estão aqui, nesse momento de comemorar os 506 anos da Reforma Protestante. Muito obrigado, que Deus ilumina cada um de vocês. Boa noite.